E aí pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Então nós vamos para mais um vídeo tutorial, onde a gente vai abordar um pouquinho da AWS e a gente vai entender como trabalha com Lambda de forma local, quando você quiser criar suas funções Lambdas e testar elas localmente, tá? Então, só resumindo, bem rapidinho mesmo. Então, na AWS você tem forma de trabalhar num modelo que chama de serverless, ou seja, sem servidor, onde a AWS vai ser responsável por prover os recursos necessários para você poder rodar sua aplicação, seu código. Então, a ideia é que você foque mais no seu código e aí você publica ele numa Lambda. Essa Lambda então contém o seu código e ela roda numa infra da AWS, onde você não é cobrado pelos servidores, mas sim pelas solicitações, aquela sua Lambda, e pelo tempo de processamento. E existe um recurso que chama SAM, e você consegue trabalhar com ele de forma local. O SAM é uma sigla, né? SAM, e ela significa Serverless Application Model, né? Que é um modelo de aplicação sem servidor. E para poder trabalhar com ele local, a gente vai criar aqui uma pastinha. Ó, eu criei aqui no temporários, mas você pode criar em qualquer outro local. No CTemp, eu criei uma pastinha chamada Proj Lambdas, e a gente vai criar ela utilizando aqui o prompt de comando. Só que para poder trabalhar com o SAM, você precisa tem uns pré-requisitos aí, pré-requisitos. Você precisa ter o Docker instalado na sua máquina. Então você vai lá, baixa o Docker, pede para fazer a instalação dele certinho. E quando você for testar, você precisa que o Docker esteja em execução. Então, se você esquecer de subir o Docker, quando você for subir o código lá para executar, ele vai dar problema, vai falar que não conseguiu rodar. Então, deixe o Docker inicializado. Só abrir o Docker que ele já vai ficar no jeito aí pra gente. Você também vai baixar algumas ferramentas. Indo lá no Google, você encontra elas lá. Você tem o AWS CLI, versão 2, né, que você utiliza. Você tem o cliente da AWS e você também tem o CLI do SAM, AWS SAM CLI. Se você colocar lá AWS SAM CLI, download, você baixa ele também. E aqui a gente vai fazer utilizando o Python, tá? Como linguagem. Então aqui não tem segredo, é basicamente o next finish, né? Para fazer a instalação. A parte do Docker também é a mesma coisa. E a gente vai utilizar o PyCharm como IDE, é aquela IDE da JetBrains, né? Que funciona bem parecido, tem o mesmo layout aí do IntelliJ, só que ela é adaptada para o PyCharm. Tranquilo? Então esses são nossos pré-requisitos. E aí depois que você instala, para você saber se ele está funcionando ou não, você vai digitar aqui esse comandinho SAM, e aí você vai colocar o tracinho, e o version, para você ver a versão, ou então a versão que eu estou utilizando. Eu já vi em algumas máquinas acontecer de você ter instalado bonitinho e ele não reconhecer o SAM. Aí tem um probleminha de que você não tem todas as permissões de administrador. É alguma coisa relacionada à permissão de executáveis do Python no prompt de comando. Então ele não consegue executar esse SAM. O que você pode fazer é criar um alias para o SAM, apontando para um outro executável que ele tem, que é um SAM. Na verdade é um CMD. Então você executando esse alias SAM igual entre aspas simples SAM.cmd. Aí quando você, depois de executar esse comando e você rodar novamente, aí ele vai encontrar o SAM version, ele vai retornar para você certinho a versão do cliente. Então, definir um diretório. Então vai ser aqui que eu vou criar o nosso exemplo. Então a ideia é a gente entender como é que eu consigo rodar uma lambda local. Depois a gente vai ver como é que eu trato os eventos, né, para pegar uns parâmetros. E a gente vamos testar. Você pode usar o Postman ou então o Insomnia também. Eu vou carregar ele aqui para a gente fazer alguns testes de quando a gente for validar a aplicação. Então tem alguns endpoints ali já de outros exemplos, outros projetos que eu trabalhei, mas a gente vai fazer do zero também. Então enquanto ele carrega com Insomnia, vamos criar o nosso projeto inicial. Então já defini o diretório. Então eu vou executar aqui basicamente um comandinho sum init para inicializar. Aí aqui ele vai ter um assistente que permite a gente criar os projetos, tá? Então a gente pode usar essa primeira opção aqui, esse Quick Start Templates. A gente cria em cima de um template e aí você tem diversos templates, modelo com schedule de infraestrutura, processamento de dados. Para usar o primeiro exemplo, o Hello World Example. Então vou digitar um e ele vai falar deseja utilizar o formato, né, mais de execução mais popular. Digita N aqui e ele vai oferecer para você algumas opções que você pode utilizar para criar o projeto. Então tem o .NET, tanto na versão 6, 5.3.1, tem Go, Java, Node, Python, Rust. A gente vai usar o Python e aí você também tem algumas versões disponíveis. Eu vou escolher aqui a 3.8, então aí você digita o número ali, no caso é o 14, e ele fala qual tipo de pacote que você quer utilizar. Eu vou usar o zip mesmo, escolher o primeiro, e aí ele fala se você quer habilitar o raio-x, não, o X-Ray da AWS, né, para poder fazer o tracing das suas funções. Vou colocar como não, porque o nosso exemplo é mais entender como é que ele funciona, e aí você coloca o nome do seu projeto. Se você não informar nada, ele já vai criar como esse sam-app. Então a gente pode colocar aqui, né, proj, tracinho, lambda, tracinho, 01, por exemplo.
Então, vou digitar um Enter aqui e aí ele vai fazer o clone lá no repositório do Git com template, ele monta o projeto. Você tem que ter um acesso à internet, né, para ele poder fazer o clone do repositório e aí ele vai baixar e criar pra gente o projeto. Quando ele concluir de fazer o clone, ele vai aparecer aqui ó, informações gerais da aplicação, vai falar do Python, arquitetura, dependência, então a gente vai usar o gerenciador de dependência aqui para instalar os pacotes e aí o template do Hello World e aí a aplicação já vai aparecer aqui pra gente. Esse projeto Lambda, então vou selecionar aqui essa pastinha, eu posso criar vários projetos dentro desse diretório que eu estava. Eu vou selecionar esse diretório e aí eu vou carregar lá no PyCharm. Eu vou lá basicamente em File Open e pedir para ele carregar para mim o projeto e a gente vai analisar ele agora. Então ele traz aqui um read, né, com informações do arquivo e aí ele cria pra gente, ó, a estrutura aqui, né, da aplicação, onde eu tenho os eventos, o Hello World, que é o Lambda propriamente dito, tem uma parte de testes e tem uma parte muito importante, que é esse arquivo de template do CloudFormation, esse YAML aqui. Eu preciso para poder fazer os testes da minha Lambda. Então, a gente vai simplificar aqui, que é mais para entender. Ó. Então, ó, não vou trabalhar com essa parte de testes. Vou tirar ela a princípio. Então, vou vir aqui no delete. Esses eventos aqui, a gente vai simplificar isso. Ó. Então, eu vou apagar e vou deixar assim, por enquanto. O event, tá? Depois a gente inclui alguns eventos aqui também. Vamos lá no arquivo CloudFormation, ó, esse template YAML. Vai simplificar ele também, ó. Eu vou tirar essas coisas a mais aqui que tá comentado. Vou deletar isso também. A gente já vai entender aqui como é que funciona esse template. Esse output aqui também eu não vou utilizar. A princípio, remove. Vou ter esse daqui, ó. Aqui ele fala que é um trabalhando no esquema de serverless, tem a descrição. Aqui é para configurar um timeout, tempo lá para ele poder subir a aplicação. Esse resources é a parte obrigatória, tá? Quando você configura. E aqui que a gente define nossa função lambda e aí o caminho que ela vai funcionar tudo, mas antes a gente tem entrar nesse detalhe, vamos ver o Lambda em si. Então ele criou o exemplo Hello World, aí ele tem esse arquivinho .py, né, que é a extensão do Python. Então isso daqui que é a minha função Lambda no Python, basicamente uma função, e aí como boa prática o pessoal chama ela de Lambda Handler, e aí ele recebe um evento e tem um contexto. Então esses comentários aqui eu vou remover. A gente vai trabalhar com o JSON, então não importa pra gente o JSON, pra gente poder manipular ele. Ele tem algumas informações, pode excluir também, deixar o mais simples possível. E ele tem um retorno, vamos limpar isso aqui também, né? Tira essa vírgula, esse comentário, essa vírgula pode sair. E aqui ele tem uma estrutura de try-catch, né, de execução. Ó, vamos remover isso aqui. Mas a gente vai criar o nosso próprio código. E aí a gente vai deixar uma exceção mais genérica, certo? Se der algum problema, ele printa aqui pra gente exceção. Tá dando erro porque eu não tenho nada dentro do try. Vamos colocar só uma mensagem aqui, ó. Então aqui é basicamente uma função e ela recebe esses dois parâmetros. Então esse aqui é um exemplo bem simples da Lambda. Você vai colocar seu código para processar, né, o que você tem que fazer aqui. E aí como ele vai... A ideia, geralmente o pessoal usa uma Lambda, você pode disparar um evento a partir de qualquer recurso da AWS. Tem vários lá que são aceitos. Pode ser quando tem uma alteração num bucket da S3, pode ser quando tem algum evento numa fila. E o pessoal também utiliza quando você tem um API Gateway. E aí, dependendo da solicitação que a pessoa faz, o seu Lambda responde. A gente vai usar esse cenário, tá? Do API Gateway e a Lambda respondendo a ele. Como é que eu testo isso? Então, eu tenho aqui minha função. Basicamente, ela vai escrever na tela esse print. E ele retorna para mim aqui informações de uma solicitação HTTP. Ele vai retornar o código 200, que é ok, e ele retorna um corpo aqui do meu result no formato do JSON, tá? Por isso que ele importa o JSON aqui, faz um dump com essa mensagem e a gente pode customizar isso daqui, ó, Hello World, pra gente testar. Então esse aqui é o exemplo mais basicão que a gente vai fazer, a gente não vai tratar essa parte de eventos ainda. Função criada. Então você tem que saber em que lugar que você fez isso. Olhando o meu projeto, eu criei dentro da pastinha Hello World, no arquivo app.py, e a minha função chama Lambda Handler. Por que que eu preciso saber disso? Agora a gente vai lá nesse arquivo template YAML, na parte de resources, ele cria pra gente aqui um nome da minha função Lambda. E geralmente ele usa esse sufixo function. E ele já cria com um exemplo aqui. Aí ele tem aqui essa descrição do type. E é bem importante essa propriedade. Esse código, a caminho do código, ele vai dizer em que diretório está aqui o seu Lambda. Então a gente está dentro dessa pastinha. Então eu coloco ele assim com a barra. Depois o nome do meu arquivo Python. No caso é o app aqui, ó. E aí eu vou colocar o nome da função. Lambda Handler. Vou escrever desse jeito. Pasta, arquivo, minha função Lambda. Aí o runtime é baseado no que eu especifiquei na versão lá, né, do Python. E eu vou ter um evento. Então esse evento eu coloco com o nome da minha pasta aqui, só que aí sem os tracinhos, né? Então vai ficar Hello World, tipo vai ser uma API. E eu consigo configurar aqui o caminho, o path que eu vou usar para testar. Então ele tem lá o hello. O que a aplicação vai fazer quando subir o Lambda, ele vai subir no localhost, lá no endereço 127001, na porta 3000, 2.3000 barra, e aqui vai vir o path que você informou. E aí você consegue especificar, beleza, para esse diretório, para esse endpoint, qual que vai ser o método que eu vou utilizar do meu HTTP. Pode ser todos os verbos, tá? Possíveis, o get, post, o patch, delete. Então a gente vai fazer uma requisição get.
e aí ele responde. Então, localmente eu consigo simular o meu API Gateway, a gente vai ter um endpoint e ele vai apontar para esse path que vai apontar no meu código, nesse diretório, nesse arquivo, nessa função. É essa leitura que ele faz. Então vamos testar isso agora. Vou botar aqui, a gente vai testar via prompt de comando. Aí algumas coisas você precisa fazer para ele entender isso na hora de testar. Você precisa entrar dentro da pasta do projeto, no nosso caso aqui é o cdproj lambda 01, e você precisa rodar esse comando dentro da pasta que tenha o arquivo YAML dentro do CloudFormation. Então no caso meu template está dentro aqui do meu proj lambda. Então eu posso rodar ele a partir daqui mesmo. Só que se você tivesse algum outro diretório, sei lá, teste local, um local AWS local, e o template dentro, você teria que entrar dentro desse diretório, porque é a partir do template que ele vai encontrar a sua função. Então vamos lá. Uma forma de testar isso, você vai executar o código dessa forma aqui. Deixa eu só deixar a função aqui em cima, só para você lembrar o nome dela. Então você vai colocar o comando sum local e a gente vai invocar essa função. Sum local invoke, e aí você coloca o nome dela. E aí ele vai carregar, e aí se você não tiver o Docker em execução, ele vai dar problema. Então o que ele faz? Ele vai pegar uma imagem já lá do Python, tudo para poder emular aqui a Lambda, e aí baseado nessa imagem, aí ele vai montar pra gente aqui o ambiente para poder rodar. Aí no caso ele já iniciou e ele já executou aqui pra gente, tá vendo? Ele startou a requisição e ele escreveu pra gente aqui o Lambda Function, nosso print. Depois que a gente escreve o print, a gente retorna para nossa solicitação aqui o código, e aqui embaixo ele vai ter, ó, o retorno, tá vendo? Ele fala quanto usou de memória, onde ele terminou de processar, e aqui ó, o status code 200 e o body da requisição, e ele retornou hello world lambda function. Quando eu uso esse sum e o nome da função, ele não vai subir para mim o URL, tá? Para poder testar, ele já vai acessar diretamente. A partir desse nome, ele já vai acessar a função nesse caminho que eu comentei, tá? Ele já entra no meu handler. Então essa é uma forma de fazer um teste rápido. Agora, se você quiser, eu quero inserir as informações aqui, eu quero testar parâmetros, eu quero passar parâmetros via get, via push também. Então, a gente vai primeiro fazer sem parâmetros, tá? Do jeito que ele tá aqui, e eu quero quando eu acessar esse diretório, ele chamar a minha solicitação. Como é que você vai fazer? Ó, vamos limpar a tela. Você vai usar esse comando sam build tracinho use container. Então esse aqui ele vai compilar, vai preparar pra gente ver se tá tudo certo. Se tiver algum problema, ele vai dar uma falha no build. Desse jeito aqui está ok, e depois eu vou concatenar esse cara e eu vou pedir para ele executar o meu comando sam, só que eu vou pedir para ele subir uma API para mim. Então falam start API. Dito enter, e ele já encontrou aqui a minha função. Então, hello world function. Você pode ter mais de uma aqui no template, tá? Você pode criar várias. E aí quando ele estiver rodando, ele vai criar essa pastinha aqui. Ó, então ele tá montando para mim a imagem, tá baixando, preparando todo o ambiente. E aí quando terminar, ele vai disponibilizar pra gente. Ó, deu sucesso. Aí agora ele vai montar como se fosse o API Gateway pra gente poder fazer os nossos testes local. E aí ele vai disponibilizar ó, o endereço 127.0.0.1, 2.3.000 barra. Ele vai usar esse hello, é o que eu especifiquei aqui. E ele também fala o verbo, get. Então vamos testar isso agora. Então eu carreguei o Insomnia aqui, mas você pode usar o Postman também. O Insomnia faz um trabalho bem parecido com o do Postman, que auxilia a gente a validar as nossas APIs. Então eu vou acessar esse endereço, http 127.0.0.1, 2.3.000 barra hello, e usar o verbo get. Só para você como é que funciona aqui, eu vou criar uma nova pasta. E aqui eu vou adicionar uma nova requisição, teste 01. Então, nesse teste 01, a gente vai colocar aqui o endereço HTTP, e aí o endereço é hello. Não vou passar nenhum parâmetro, e aqui eu tenho os verbos, eu vou escolher o get. Vou clicar no send, e aí se ele encontrar, ele vai carregar esse loading, e aqui ele vai responder. Esse endereço é como se fosse uma API Gateway. E aí quando eu clico no send, ele vai apontar para o meu lambda, ó. Chamou, e ele aparece aqui, ó, exemplo lambda function, é o que a gente tem aqui na aplicação. E esse return aqui agora, ele vai retornar aqui, ó, hello world lambda function. A gente consegue fazer os testes. Aí você pode fazer um Ctrl+C aqui, abortar e parar a execução dele, tá? Legal. Agora eu quero testar como eu pego os parâmetros dele na minha aplicação. A gente vai evoluir um pouquinho. Então, você pode fazer via esse API Gateway, né, o endpoint, ou então você pode criar eventos aqui localmente para testar, só que muda a forma de manipular eles. Então, vamos ver primeiro os eventos, depois a gente vê os eventos daqui. Então, você vai vir aqui ó, em eventos, e aí você pode criar um arquivo novo, então você pode usar esse event.json, bem funciona, e você vai montar ele no formato, obviamente, do JSON, com as chaves, e aí você especifica quais são os parâmetros que você quer usar na aplicação para testar. O nome, vou ter um e-mail e a gente vai ter um telefone. Tem esses 3 parâmetros. Se você quisesse criar um outro arquivo, também poderia. Eu quero pegar essas informações aqui e tratar na minha aplicação. E eu vou criar um outro arquivo, só que aqui mesmo, uma outra função. Então, eu vou copiar esse lambda. Você poderia criar um outro arquivo dentro do Hello World Web. Você poderia criar um outro arquivinho. Aliás, vamos criar um outro. Vai só para ficar mais organizado. A gente vai criar aqui ó, um novo Python file app events. Vou copiar esse daqui. Eu só vou importar esse JSON também, que a gente vai precisar. Então,
com isso a gente tem o nosso exemplo da Lambda, só que a gente agora vai pegar essas informações do evento. Então, como é que eu vou pegar essas informações? Eu vou usar desse objeto aqui, ó, event. Então, eu vou ter lá meu event, aí eu vou usar aqui o sheets. E você pode usar aspas duplas ou simples. Aqui eu vou pegar o nome e eu crio uma variável aqui, por exemplo, o nome. E eu tenho 3 parâmetros, no caso, esse é o nome, e-mail e o telefone. Vou montar um objeto aqui, um result. Ele vai ter basicamente essas informações, o nome, responsa. Eu passo o nome e a mesma coisa para os demais. E meu telefone. Aí se eu quiser acessar também alguma informação dele, ó, por exemplo, informação, eu vou usar o result e aqui eu passo o nome do meu campo, tá? Se eu quiser usar a informação do result, a gente pode imprimir aqui, por exemplo, ó, cliente, usar o parâmetro, e aqui eu coloco o nome, na verdade, parâmetro é info, né? Esse daqui, né? Cliente, acessado com sucesso. Eu vou imprimir também esse result, só para você ver como passar isso aqui também como retorno, ao invés de eu imprimir, na verdade, pode imprimir, eu só vou guardar isso daqui numa variável. Vou chamar isso aqui de mensagem, message, e aí eu vou imprimir ela aqui. Eu vou imprimir minha mensagem e essa mensagem eu vou passar aqui, ó, como retorno. Ao invés de passar esse hello world, agora a gente passa o message, certo? Ó. Então, peguei as informações dos eventos, aí transformei aqui nessa variável, tô recuperando a partir dela, e uma mensagem, tô escrevendo na console, né, e também retornando, certo? Como é que eu testo então agora? Porque eu dependo desse event aqui, então vamos testar ele. Só que lembra que eu criei um segundo handler, ó, esse app events. Então a gente tem que configurar aqui, ó, no template YAML, outra função lambda. Então a gente pode copiar esse modelo do Hello World. Então eu vou chamar isso aqui, ó, por exemplo, de app events. Pode ser event, vai. App event function, tá? Então ele fica dentro da pastinha do Hello World, ou poderia criar uma outra pasta para ele. Aí o arquivo aqui vai mudar o nome, agora ele é o app underscore, né, events. E a função chama lambda handler mesmo, então isso que eu não preciso alterar. E a gente pode criar um outro diretório, né? Então no caso aqui eu vou chamar ele de, sei lá, teste. Pode ser teste e ele vai ser get, tá? Na real, isso aqui não vai importar muito agora, porque a gente vai fazer um teste usando direto a função, tá? Então, a gente tem nosso app event function. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou fazer um send build use container para ele compilar para mim a aplicação. Então, ele vai fazer um build aqui, ver se não tem nenhum problema. Se tiver aqui, ele vai dar um success. Vamos aguardar ele dar esse retorno. Então, ele compilou com sucesso. E se olhar aqui, agora ele encontrou mais uma função. Eu tenho a Hello World e a minha app event function. Show! Vamos testar ela agora? Então, para testar, vou fazer o send local invoke. E eu coloco o nome dela. Eu já esqueci. Mas tá aqui em cima. App event function, né? App event function. E aí eu vou ter aqui o evento, né? Lá naquela pastinha. Aqui você vai colocar, ó, tracinho e de eventos. E esse vai colocar o caminho dele, ó. Events, barra, event, e tem que colocar a extensão. É muito comum você esquecer a extensão e ele dá problema, você acha que tá quebrado o seu código. Foi só a extensão do evento que você esqueceu. Então, esse é o que eu preciso para executar aquela função específica, utilizando o meu arquivinho de eventos JSON. E aí ele vai fazer todo aquele processo, né? De pegar a imagem, montar, e ele já dispara a execução, ó. Então ele já executou pra gente. Então ele escreveu, ó, exemplo lambda function, né? Vamos só olhar aqui. Escreveu essa mensagem e aqui ele já conseguiu capturar, ó, as informações, ó, o nome, e-mail, telefone, escreveu pra gente. E aqui embaixo, ó, no return, no meu result, ele passou a mensagem, ó, cliente Pedro Rocha da Silva processado com sucesso. Então ele entendeu esses eventos aqui, ó. Você pode usar para simular também, quando estiver trabalhando com a Lambda, tá? Então essa é outra forma de testar. Show, deu certo. Muito bem. Agora a gente vai testar isso, só que eu quero passar o parâmetro aqui, tá? No meu API Gateway, e eu tenho que capturar essa informação. Então vamos ver como fazer o Riosto agora. Então a gente vai usar esse app events mesmo. Vamos criar mais um, vai só para manter cada um deles, não? Então esse aqui é o nosso projeto inicial. É esse aqui recebendo os eventos, né? Do arquivo event. A gente agora vai fazer usando essa requisição get, tá? Então vou criar um outro Python file, meu app get. Dentro do Hello World, a gente pode copiar qualquer um dos dois, tá? Na verdade, copiar o mais simples. A gente vai ter que montar. Ó, então aqui está o meu de lambda render também. Então, ó, exemplo lambda function get. E vamos lá. Como é que vai funcionar? Vamos copiar aqui, ó. Vou fazer um teste 2, tá? Ó, vou duplicar esse carinha aqui, chamar de teste 2. Ele vai ser igual, só que vai mudar aqui o meu lambda. Vamos criar ele aqui, ó, no template. Ó, vou copiar esse último. Eu não posso ter lambdas com as funções lambda com o mesmo nome, senão ele dá erro. Esse aqui vai ser o nosso app get function. App get function. Aqui eu vou chamar aqui, ó. Você pode ter um caminho maior, tá? Por exemplo, ó, minha aplicação barra, sei lá, cadastro. Só para exemplificar, tá? A gente vai usar o get app cadastro, meu app get function, e aí eu tenho que prestar atenção em qual função que eu vou chamar, tá? Hello World, e o arquivinho agora é o app get.lambda handler, certo? App get lambda handler, beleza. E agora, como é que eu vou fazer para passar o parâmetro? Ó, eu vou colocar aqui, ó, vírgula não, perdão, a interrogação e o nome do meu parâmetro.
Então, vamos dizer que eu queira passar aqui o ID do meu cliente, tá? Eu vou ter meu cliente, ID, aí vem o valor dele, sei lá, igual 8. Então, essa informação que eu vou passar aqui, e minha URL só não é mais hello, né? Ó, é barra cadastro. Vamos ajustar isso. Fazer essa barrinha pra cá. Ó, app barra cadastro. E aí eu vou passar esse valor aqui, ó, cliente ID. Então eu tenho que pegar esse valor aqui da minha aplicação, tá? Então como é que eu vou fazer isso, ó? No app-get. Você vai usar agora o event. E para pegar parâmetros que estejam dentro na sua URL, você tem esse recurso aqui que chama query string parameters. A partir dele você consegue acessar os parâmetros da URL e aqui você informa o nome dele. No nosso caso é cliente ID. Ele vai salvar para mim essa informação. Eu consegui escrever ela, né? O cliente ID, os pontos. Eu vou usar o format para passar o parâmetro aqui, cliente ID. E aí se você tivesse outros parâmetros, você vai incluindo eles e aí você consegue capturar, tá? A gente pode passar aqui, ó, a mensagem. Vamos criar aqui uma mensagem de retorno. Você pode colocar aqui o ID, né? O format, passa como parâmetro o cliente ID, certo? Muito bem. Agora a gente altera aqui a minha mensagem. E agora tem meu Lambda Handler bonitão, pronto para ser utilizado com esse app get function, essa URL app cadastro. Boa. Bora testar ele? Então a gente tem que fazer o sem build, tracinho, use container, dois vezes comerciais, sem local start API. O app get, né? Então é nesse daqui que ele vai processar, né? Então ele tá montando, olha, já apareceu aqui ó, as três funções. Então ele vai subir pra gente disponibilizar o URL. Uma coisa que aconteceu quando eu tava fazendo os testes é que às vezes ele fica parado aqui e não anda. E aí você dando um enter, aí ele adianta algumas coisas. Ó, agora deu um enter, ele já adiantou aqui o build. Ó. Fez o build. E agora ele está preparando aqui a aplicação, subindo a URL, né? No meu, como se fosse o API Gateway, né? Ele vai agora dar uma olhadinha nas URLs, ó. Agora ele mostra o nome da função que ele montou e onde já está respondendo, ó. Tá vendo? Fica bem de acordo com o que a gente configura aqui nesse template YAML. Então, se a gente olhar o app get function, ó, vai aparecer o app cadastro, o verbo get. Ó, app get function, app cadastro no get. Beleza. E ele fica aguardando a gente enviar a solicitação. Vamos enviar lá. Ó, mandei o send. Tá carregando. Vamos ver aqui se ele consegue processar pra gente isso. Ó, lá ele tá passando o tempo, tá requisitando. A gente tem um enter aqui. Às vezes ele... Agora para responder. Beleza, tá montando. Ó lá. Iniciou a minha requisição. Escreveu a mensagem do Lambda Function e ele pegou o parâmetro, ó, cliente ID 8. E ó, o retorno aqui, ó. Vamos ver o retorno aqui na tela, na real, né? Ó lá. Cliente pesquisado na função Lambda. E aqui está o ID desse cliente. E ó, é o que foi passado aqui. Ó. Então, consegui pegar o parâmetro e tratar na minha função. E dependendo do seu projeto, você pode enviar para uma fila ou está recebendo de alguma fila, de alguma URL, né, do API Gateway. E aí você consegue processar isso. Guardar no banco, no arquivo, no bucket S3 e seguir com a sua aplicação, tá? Então, esse query string parameters é como eu consigo pegar essas informações, beleza? Muito bem. Agora vamos supor que eu queira passar mais um parâmetro aqui. Então, eu estou passando o meu ID e eu quero passar, sei lá, o nome também da pessoa. Tá? Então, coloco aí comercial, né, para poder separar. E aí, quando eu for receber essa informação, eu vou usar o event também. E aí, eu vou ter o meu query string parameters. Até agora muda o meu campo, né? Até agora o nome. E eu posso escrever ele aqui na tela também. Nome do cliente. E aí agora eu vou usar a minha variável nome que eu criei em cima, tá? Beleza, cliente pesquisado na função lambda, ao invés de eu passar o ID, eu quero passar o nome dele, tá? E aí isso já vai refletir aqui no meu result, né, da aplicação. Vamos ver se ele entende. Então vou fazer o mesmo processinho. Build, local start API, e a gente testa quando ele carregar. Legal, carregou pra gente. Então vamos lá, vou passar então a solicitação. Mandei, recebeu. Então já pegou aqui, ó, o ID e consigo pegar o nome do cliente também. E ele passou aqui, ó, cliente pesquisado na sua lambda e passou o nome do cliente André. Então eu consigo tratar todos os parâmetros via get agora. Uma outra coisa legal que você pode fazer, falando ainda dessa parte do requisição com get, é o que acontece, ó, a minha aplicação ela está preparada para receber o parâmetro ID e o nome. O que acontece se eu não passar esse parâmetro, né? Por exemplo, eu vou passar apenas o ID. Vou fazer a mesma solicitação, só que passando apenas o ID. Vamos ver como é que minha aplicação se comporta, se ela consegue responder o 200 para gente. Então, ele está a solicitação, tá recebendo, ó lá, ele tratou, e ele vai retornar aqui, ó, se a gente olhar, um 500, né, de problema na aplicação, né, ele não conseguiu tratar, porque ele estava esperando aqui o parâmetro do nome, ó, inválido a resposta recebida, e ele vai falar aqui, ó, erro da mensagem,
Variável local. Mensagem está se referindo a um tipo que ele não encontrou. E é o tipo, no caso, o nome, né? Porque ele não, no parâmetro. Ó, o lambda retornou, campo vazio. Agora ele tá aqui, ó. O nome, tá vendo? Mensagem. E ele fala a linha que tem o problema, a linha 21. A gente olhar bem a linha que ele tá. Ele vai retornar aqui esse mensagem. Mensagem é a partir da linha 13. E por sua vez, vai vir a partir essa validação aqui, ó, do ClearString Parameters. Essa informação não veio. Se eu mandar novamente, ó, só pra gente... Vou manter a mesma execução. Vou colocar, por exemplo, Miguel. Manda a solicitação de novo. E aí vamos ver se ela quebra, se ela resolve. Ó, montou, iniciou um novo teste. E ele consegue tratar Miguel. Então, só tenho que tomar cuidado. Quando eu não receber esse parâmetro, o que eu faço? Então, eu consigo validar se uma informação ela existe ou não, tá? Para poder tratar. E como é que eu faço isso? Eu consigo pesquisar aqui, por exemplo, se essa informação vai ser válida ou não, antes de eu já sair tratando ela, tá? Então, por exemplo, ó, eu posso ter aqui ó, os meus parâmetros de validação. E aí eu crio aqui o JSON com o que eu quero validar. Então, por exemplo, o nome. Então, eu posso dizer, opa, ele só vai tentar fazer essa leitura, ele recebeu o nome. Então, eu posso ir daqui, ó. Se ele encontrar, por exemplo, eu quero que tenha todos esses campos, né? Daqui, né? Que eu estou considerando. Então, se ele achar todos os campos de uma variável nesses meus eventos, e esse evento a gente está falando do query string parameters, né? Então, a partir dele, então ele vai pegar para cada item desses meus parâmetros de validação. Então, para cada um deles, se ele encontrar, então eu vou incluir eles. Então, no caso que eu vou ter aqui é só o nome, né? Então, aí sim eu faço o tratamento do nome. Beleza, então aí eu garanto que essa informação veio. Se ela não chegou para mim, então eu nem informo ela, né? Eu poderia até colocar esse print do cliente aqui no começo e deixar esse do nome só aqui dentro, caso ele seja válido. Aí então eu consigo tratar ele. E aí eu posso até alterar aqui a minha mensagem, né? Posso manter o padrão ID, para não ter o caso de ele não achar o nome. Ou então fazer alguma regra, algum if, alguma lógica para ele validar, tá? Vamos testar então agora. Então vamos lá. Na verdade aqui no ponto. Então Ctrl C, cancela tudo, limpa, executa o SAMBuild de novo. E a gente vai fazer esse último teste. Beleza, então disponibilizou aqui o link. Ó, mandei. Dou o nome aqui. Dei o ID, mandei o nome. Minha aplicação tratando isso. Tá processando. Olha lá. Então ele recebeu o ID, recebeu o nome. Conseguiu fazer o retorno certinho, 200. Sem problema. Agora, eu mandar aqui sem o nome. Deu ID 7, por exemplo. Ó, mandei a solicitação. Vamos ver na hora de tratar. Ó, iniciou. Olha, agora pegou só o ID e retornou 200. Então eu não quebrei a aplicação, tá vendo? Ele consegue ter uma resiliência aí. Ele valida então para saber se tem um parâmetro ou não para utilizar, tá? Esse recurso é bem legal. Você pode usar também invertido ele, né? Só para validar. Ou então, só vou pegar se ele tiver todos os itens. Então, se tiver todos, então eu faço as conversões. Você pode criar alguma flag para definir o que você vai fazer com a sua aplicação, tá? Bom, e ainda a gente tem também os parâmetros pegando via a minha requisição. Eu poderia ser via post, né? Aí tem o JSON, e aí eu tenho meus parâmetros aqui. Só que a gente vai até aqui na parte do get. Esse vídeo já ficou bastante longo. Então a gente entendeu como é que funciona a função Lambda, como eu configuro meu template YAML do CloudFormation para poder processar minhas solicitações. A gente viu como faz para poder invocar uma aplicação, uma função Lambda direto, sem precisar passar pelo endpoint. A gente viu como configura o endpoint, né, para fazer as requisições. A gente viu como é que eu faço para criar também eventos e poder usar esses eventos para poder capturar os dados dele, para usar na aplicação. E por fim, a gente viu aqui usando uma requisição GET mesmo, como é que eu trato e até valido se esse parâmetro é válido ou não usando query string parameters. Beleza? Depois eu gravo um vídeo aí futuramente só detalhando essa parte para tratar as requisições post, patch, a gente pode fazer de delete também. Tá certo? Então é isso, espero que tenha gostado. Espero que tenha te ajudado. Deixe seu joinha para ajudar a gente aí. E eu fui. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.